E eu nunca prometi que eu ia contratar o Gabigol. Eu sempre deixei claro que o Gabigol, quando não foi nos oferecido, não fui atrás do Gabigol. Sejam bem-vindos novamente ao canal. Se você não for inscrito, já clica no botão de inscreva-se e já aproveita e deixa o like para fortalecer o nosso trabalho. Sem mais delongas, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a declaração do presidente do Corinthians, Augusto Melo, que afirmou em entrevista ao programa Arena SBT que o jogador Gabigol havia sido oferecido ao Corinthians. Ele deixa claro que o time paulista nunca procurou o Gabigol, mas pelo contrário, o jogador foi oferecido ao Corinthians e que, inclusive, já havia um acordo e bases salariais acertadas entre as partes. Vamos ouvir o que ele disse. E eu nunca prometi que eu ia contratar o Gabigol. Eu sempre deixei claro que o Gabigol, quando não foi nos oferecido, não fui atrás do Gabigol. Quando nos foi oferecido... O Gabigol foi oferecido ao Corinthians. Quando a gente teve algumas conversas... Certamente pelo staff dele. Eu sempre deixei claro que o Gabigol era a nossa cara, tem nossas características, é um grande jogador. Fato. Por onde passou foi artilheiro. Fato. E chegamos a acertar tudo. Ficamos até um tempo esperando por isso. Acertar tudo quer dizer o quê? Acertar salário, base salarial, propostas, enfim. Estava praticamente tudo certo, tivemos boas conversas. Ficamos um tempo esperando e chegou uma hora que eu falei, peraí, eu vou desistir, não dá, porque era o primeiro projeto para a gente investir tudo, de uma certa forma. Após dar essas declarações, o assunto repercutiu no meio esportivo. E no programa Bate Pronto da Jovem Pan Esportes, essa declaração foi desmentida no ar pelo próprio empresário do jogador. Bom, falamos com o empresário do Gabigol, tá? Mauro César Pereira recebeu a resposta, eu recebi, o Mauro já está encaminhando o áudio. A gente vai mostrar aqui porque, só para você que está na rádio agora, o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, disse ontem, no Arena SBT, sempre deixei claro que o Gabigol, quando nos foi oferecido, tinha a nossa cara. A gente chegou a acertar tudo, base salarial, estava caminhando tudo muito bem. Ou seja, disse que tinha tudo acertado e que o Gabigol foi oferecido. A gente, né, como um programa que tem, claro, a gente tem o entretenimento pra caramba, mas também tem sempre o nosso jornalismo, a gente foi atrás do Júnior Pedroso, o empresário do Gabigol. A gente tem o áudio aí que o Mauro César recebeu, já está com o Guilherme Silva. Vamos colocar o áudio do empresário do Gabigol desmentindo o que foi dito. Dois áudios. O que foi dito pelo presidente do Corinthians ontem sobre Gabigol, Corinthians e Flamengo. Vamos ouvir aí. Oi, Mauro, como é que você está? Tudo bem? Boa tarde. Em momento algum, o Gabriel foi oferecido ao Corinthians e nenhum outro clube. Até porque a gente tinha uma discussão de uma renovação de contrato em andamento. Em respeito a essa negociação, a gente não abriu e não oferecemos ele em nenhum clube, tá? Isso é o que existe e eu posso provar de todas e qualquer forma. Mas esse assunto para mim já tinha acabado, encerrado, enfim. Tem respeito ao Corinthians, posiciono que no momento não foi oferecido. Só isso. Mauro, deixa eu deixar claro uma situação. Repito, por parte do staff do atleta e por parte da família, ninguém ofereceu o jogador ao Corinthians e nenhum clube. Agora, óbvio, se for uma pessoa que está fora do nosso circuito, aí eu já não posso te garantir. Tá? Mas te garanto que por parte do staff do atleta e por parte da família, ninguém ofereceu o jogador ao Corinthians e nem nenhum outro clube. Olha aí, ó. Foi também o que ele me passou aqui, ele falou, foi até mais curto o meu, ele falou, ó, em momento nenhum foi oferecido e eu achei que esse assunto já estava encerrado. E agora voltou. Ele nem poderia oferecer, porque tem um contrato em vigor. Só poderia oferecer para o ano que vem, na eventualidade de não haver um acordo de renovação contratual. Então, assim, por isso que eu falo que parece uma conversa de maluco. Essa história ofereceu como? Terá sido oferecido. Eu vou oferecer seu carro pro Vampeta. Você pode, mas aí eu não Quer posso... comprar, Vampeta? O carro do O dele eu quero, do Flávio não. Do Flávio é todo batido. E pode ter... É mesmo? Pode ter... Flávio estava dirigindo, eu tô zoado. Pode ter na conversa aí, pode ter na conversa aqui, Mauro, Asmar e Vampeta, pode ter na conversa um Tércios, um intruso, né? Pode ter, eu estou gestando essa abertura. Gente, mas um intruso seria um amigo, seria um Aspone, que são os caras que resolvem, fazem tudo com o jogador. Não pode o presidente levar a sério. O presidente de um clube não pode aceitar. Tem que ser ou o representante mas ele oficial pode dar um nome. Ou o dirigente do clube. Isso. Em questão. Ele pode dar um nome.
E aí a gente ouviu quem pode efetivamente falar pelo Gabigol nesse momento. O Flamengo já respondeu que não ofereceu e o agente do Gabigol está dizendo que ninguém ofereceu. Ou ele se enganou, ou o presidente Augusto Melo se enganou, tem a possibilidade de reverter o que ele falou, ou ele vai dar um nome. Olha, eu recebi a oferta de fulano de tal. É isso. Wander, mas é um constrangimento sempre de qualquer jeito, porque se um presidente ou um diretor de futebol ou um vice de futebol de um gigante como o Corinthians leva a sério um amigo, chegou um amigo do Gabigol lá pro presidente, pro diretor, Gabigol quer jogar aqui no Corinthians, vocês querem? Isso não é oferecer, é oferecer. Eu nem digo a família, porque tudo bem, se for pai e mãe, o pai é amigo do presidente do Corinthians, ainda dá pra levar em consideração. Agora, se for amigo, se for parça, a gente sabe que tem aqueles caras também que resolvem tudo pra jogador de futebol, que tá sempre com o jogador de futebol, todo jogador tem os seus parças. Não dá pro presidente levar a sério. Se o staff do jogador tá negando, se a família do jogador tá negando, como foi negado aqui, a gente trouxe essa informação em primeira mão aqui no Bate Pronto, Mauro César Pereira, recebeu esse áudio e a gente trouxe em primeira mão aqui no Bate Pronto, né? Aqui a gente tem informação, como você diz, né, velho Vamp? Lógico. Aqui tem informação. Gente, vira um constrangimento pro presidente do Corinthians chegar lá ao vivo e falar foi oferecido, tinha tudo acertado, porque fica bem claro pro torcedor que era uma ilusão e que ele continua sem assumir que era uma ilusão, Vamp. Muito obrigado por assistir e fiquem ligados para os próximos vídeos.